Olá! Hoje temos uma missão: desvendar o universo da informática, um tema que aparece, assim, em todo lugar, principalmente em editais de concurso. Recebemos um material bem completo para analisar, com apostilas, guias de segurança, resumos sobre nuvem e até uma análise do que as bancas mais cobram. E o nosso objetivo aqui é justamente costurar tudo isso. A ideia não é só listar conceitos, mas construir um raciocínio, sabe? Vamos começar pela máquina em si, o computador, e ir expandindo para as ferramentas que a gente usa, como elas se conectam e, finalmente, as regras do jogo. Segurança e leis. É uma viagem da peça ao sistema. Exato. Transformar essa pilha de informações em algo que faça sentido e que, principalmente, fique na cabeça. Então, vamos direto ao ponto. A primeira grande divisão que os materiais apontam é entre hardware e software, com aquela regra de ouro: se dá para chutar, é hardware. E se só dá para xingar, é software. É uma ótima forma de lembrar. O hardware é a parte física, tangível. E aqui, 3 componentes são a santíssima trindade das provas. O processador, ou CPU, que é o cérebro, né? O que executa tudo. E aí tem a memória RAM e o armazenamento, como HDs ou SSDs. E é nessa diferença entre RAM e armazenamento que muita gente escorrega. Os materiais usam uma analogia com um escritório que parece ajudar bastante. Ajuda mesmo. Pensa na memória RAM como a sua mesa de trabalho. É nela que você coloca tudo que está usando agora. O documento de texto aberto, o navegador. Isso, o navegador com várias abas, o sistema operacional. Ela é super rápida, mas é volátil. Volátil no sentido de que, se acabar a luz, tudo que estava na mesa e não foi salvo, Já era, some. perdeu tudo. O SSD é o seu arquivo, o seu gaveteiro. Ali as coisas ficam guardadas de forma permanente, não volátil. Desligar o computador não apaga seus arquivos. E a diferença entre eles é de tecnologia. O HD é mecânico, com disco girando, mais lento. O SSD é eletrônico, sem partes móveis, o que o torna, nossa, absurdamente mais rápido. E a placa-mãe é a estrutura que conecta tudo isso: o cérebro, a mesa de trabalho e ao arquivo. Ok, essa parte física tá clara. Mas e os periféricos? Os guias separam em dispositivos de entrada e de saída. Entrada: teclado, mouse, scanner. Tudo que manda informação para o computador. Certo? Saída: monitor, impressora. Tudo que traz informação do computador para nós. Isso. Mas a categoria que costuma gerar dúvida é a de dispositivos mistos, ou de entrada e saída. Sim, essa sempre me parece uma daquelas pegadinhas de prova. Uma impressora multifuncional que imprime e escaneia é um exemplo óbvio. Mas os materiais também classificam o pendrive assim. Eu sempre pensei nele como armazenamento, sabe? Um mini HD. Por que ele entra como entrada e saída? Essa é uma excelente pergunta. Ele é considerado de entrada e saída porque ele realiza as duas funções de transferência de dados. Quando você copia um arquivo do computador para o pendrive, ele está atuando como um dispositivo de saída. Certo, a informação está saindo do computador. Exato. E quando você copia um arquivo do pendrive para o computador, ele está atuando como entrada. Ele lê e escreve. Por isso, é misto. Entendi. A lógica é sobre o fluxo da informação. E do lado do software, a grande divisão é entre o sistema operacional, tipo Windows ou Linux, e os aplicativos que rodam sobre ele, como o Word ou o Chrome. Um dos materiais também bate muito na tecla da diferença entre software livre e proprietário. Sim, e a chave não é o preço, mas a liberdade. Software livre, como Linux, tem o código-fonte aberto. Você pode ver como ele foi feito, estudar, modificar. Distribuir. Exato. Já o software proprietário, como Windows, tem o código fechado. É um segredo industrial da empresa. Você usa, mas não pode mexer na receita do bolo. Certo, então temos a máquina montada e o sistema funcionando. O próximo passo, segundo as fontes, é dominar as ferramentas do dia a dia. E um dado estatístico em um dos documentos me chocou. Em algumas provas, questões de Word e Excel podem chegar a quase 50% de todo o conteúdo. É um peso gigantesco e mostra que as bancas querem saber se a pessoa é funcional no trabalho, né?
Por isso as questões são muito práticas. No Word, por exemplo, não adianta só saber digitar. É preciso conhecer atalhos, tipo o F7 para verificação ortográfica, ou entender a diferença entre o modo de exibição rascunho, que é focado só no texto, e o layout de impressão. Que mostra a página como ela vai ser impressa de verdade. Isso. E no Excel, a regra número 1 que todos os guias repetem é: toda fórmula começa com o sinal de igual, o igual. Se não colocar, ele acha que é um texto normal. Sim, ele trata como texto. Fora isso, as funções soma, média e a condicional se são um feijão com arroz que sempre cai. E no PowerPoint, a confusão mais clássica, que é uma mina de ouro para os examinadores. Transição e animação. Sempre. A maneira de não errar mais é pensar assim. A transição acontece entre os slides, é a passagem de um para o outro. A animação acontece dentro de um slide, num objeto específico, como um texto ou imagem. Saindo do pacote Office e navegando para a internet, temos os navegadores, a busca e o e-mail. Um detalhe que um dos artigos aponta sobre o Google é que ele ignora palavras muito comuns e não diferencia maiúsculas de minúsculas. Mas o que mais me chamou a atenção foi a ênfase na diferença entre CC e CCO no e-mail. Porque é uma situação cotidiana com implicações de privacidade e etiqueta profissional. CC, a cópia carbono, é transparente. Todos veem a lista de quem recebeu. Todo mundo sabe quem está na conversa. Exato. Já o CCO, a cópia carbono oculta, é o campo do sigilo. Quem está em CCO vê os outros, mas ninguém vê quem está ali. É o que um dos materiais chama de forma bem humorada de o espião do e-mail. E sobre redes sociais, os materiais destacam o Brasil como uma potência no uso, com o Facebook ainda dominante. E tem uma menção quase nostálgica ao Orkut. Nossa, Orkut. Quem não se lembra, né? Eu passava horas customizando o perfil e procurando comunidades bizarras. É incrível pensar como uma plataforma que parecia o centro do universo digital brasileiro Simplesmente desapareceu. sumiu. É um bom lembrete de que, nesse mundo, nada é para sempre. Totalmente. Mas o ponto mais interessante que as fontes levantam não é sobre qual rede existe, mas como o uso delas mudou. Sim, e o que é fascinante nas fontes é a velocidade dessa transformação. O Orkut era um espaço quase íntimo de comunidades de amigos, sabe? Aham. Hoje as plataformas são arenas públicas. Essa mudança de sala de estar para praça pública é a chave para entender por que moderação de conteúdo e liberdade de expressão viraram temas tão centrais. Certo, então temos a máquina e os programas rodando nela. Mas um computador sozinho, hoje em dia, parece quase inútil. O verdadeiro poder e onde surgem muitas dúvidas é quando eles começam a conversar entre si. É aí que a gente entra no mundo das redes, certo? Perfeitamente. E a primeira forma de organizar esse mundo é pelo tamanho. Uma rede pequena dentro de um prédio ou de uma casa é uma LAN, Local Area Network. Uma rede local. Isso. Já a rede gigante que conecta o mundo todo é uma WAN, Wide Area Network. A internet é o maior exemplo de uma WAN. E para fazer essa comunicação acontecer, entram os equipamentos com nomes esquisitos. Uma das apostilas usa uma analogia com um hospital que eu achei ótima. O hub é o fofoqueiro. Exato. Ele recebe uma informação e grita para todo mundo na rede, sem critério nenhum. Por isso que é obsoleto, gera um tráfego desnecessário. Faz sentido. O sucessor dele é o switch, a recepcionista inteligente. Ele olha o endereço do pacote de dados e entrega somente ao destinatário correto. É o padrão nas redes locais hoje. E o roteador, onde ele entra nessa história? O roteador é o carteiro, ou o motorista da ambulância. A função dele não é conectar computadores na mesma rede, como o switch faz, mas sim conectar redes diferentes. É o roteador que conecta sua rede local, sua LAN, com a internet, a WAN. Ele encontra a melhor rota para os dados viajarem. E essa ideia de tudo conectado nos leva direto ao conceito de computação em nuvem. Os materiais explicam que a nuvem não é algo mágico, né? São só os computadores de outras empresas, como o Google, o Amazon. Exatamente. Você está basicamente alugando o poder computacional de outra pessoa. Isso traz vantagens óbvias, como redução de custos, pagar só pelo que usa.
E a acessibilidade de poder pegar seus arquivos de qualquer lugar. Sim, mas os materiais também apontam desvantagens, como a dependência da internet e do provedor. Mas essa dependência não é um pouco exagerada hoje? Quer dizer, para a maioria das tarefas, a gente já é totalmente dependente da internet de qualquer forma. O risco real não está mais na privacidade, na ideia de que nossos dados estão fisicamente num servidor de outra empresa. Você tocou no ponto central do debate atual sobre a nuvem. Sim, a dependência da conexão é um fato, mas já está internalizada. O grande dilema ético e de segurança é a soberania dos dados. Seus arquivos não estão mais no seu HD. Eles estão num data center que pode estar em outro país, sujeito a outras leis. Essa transferência de custódia é a desvantagem mais profunda. Faz todo sentido. E dentro da nuvem, temos aquela sopa de letrinhas. IaaS, PaaS e SaaS. Essa parte sempre me confunde. Tem um jeito fácil de lembrar a diferença? Tem sim. Vamos usar a analogia de encomendar uma pizza. SaaS, software como serviço, é o mais fácil. É você pedir uma pizza pronta. Ela chega na sua casa, você só come. É o Gmail, o Office 365, você usa o serviço pronto. Não se preocupa com nada, só usa. Isso. PaaS, plataforma como serviço. É como usar a cozinha de uma pizzaria. O forno, a massa, os ingredientes estão lá, prontos para você. Você só precisa montar a sua própria pizza. É um ambiente para desenvolvedores criarem suas aplicações. Entendi. A base está lá, mas eu crio o produto final. E por último, IaaS, infraestrutura como serviço. É o mais básico. É como alugar o terreno e o forno a lenha. Você tem que comprar os ingredientes, fazer a massa, montar e assar. Você aluga infraestrutura crua, servidores, armazenamento e constrói tudo em cima. Essa analogia da pizza é excelente, muito mais clara. Agora, um mundo tão conectado obviamente traz riscos. Vírus, worm, trojan. Para o leigo, parece tudo a mesma coisa. Qual a diferença que realmente importa? A diferença fundamental está no método de propagação. Pensa no vírus como alguém que precisa de carona. Ele se anexa a um programa ou arquivo legítimo. Um hospedeiro. Um hospedeiro. E quando você executa esse programa, o vírus entra em ação. Já o worm é um viajante independente. Ele não precisa de carona, ele explora vulnerabilidades da rede para se replicar e se espalhar sozinho de máquina em máquina. E o cavalo de Troia? O Trojan, ou cavalo de Troia, é um mestre do disfarce. Ele se apresenta como algo útil, um jogo, um protetor de tela. Mas, por dentro, ele carrega um código malicioso que abre as portas do seu sistema. E o mais temido hoje que os guias destacam é o ransomware, o sequestrador digital. Ele não quer roubar seus dados, quer torná-los inacessíveis, criptografando tudo e exigindo resgate. E além do malware, tem o golpe, o phishing. Exato. Phishing não é um programa, é engenharia social. É a pescaria de dados. Aquele e-mail falso do banco com um tom de urgência. Sua conta será bloqueada se você não clicar aqui. Esse mesmo. A isca é o medo ou a ganância. E a principal defesa contra tudo isso, além do antivírus, é o backup. Mas aqui temos outra sopa de letrinhas. Completo, incremental e diferencial. Eu sempre troco os dois últimos. Vamos simplificar. O backup completo é óbvio. Copia tudo, sempre. É lento para fazer, mas super rápido para restaurar. Agora, os outros dois. A palavra-chave para o incremental é o último. Ele copia o que mudou desde o último backup, seja ele completo ou outro incremental. É super rápido de fazer, mas a restauração é um quebra-cabeça. Porque precisa do completo e de todos os pedacinhos em ordem. Perfeito. A palavra-chave para o diferencial é completo. Ele copia tudo que mudou desde o último backup completo. A cada dia ele fica um pouco maior. A restauração é mais simples. Você só precisa do último completo e do último diferencial. Agora ficou claro. Incremental olha para o ontem. Diferencial olha sempre para o início da semana. E para fechar, os materiais abordam as leis que regem esse ambiente. O Marco Civil da Internet e a LGPD. Eles não são a mesma coisa. Não, eles se complementam. O Marco Civil de 2014 é a nossa Constituição da Internet. Ele estabelece princípios gerais como a neutralidade da rede,
A ideia de que seu provedor não pode tratar dados de forma diferente, sabe? Deixar a Netflix mais lenta para favorecer o próprio serviço de streaming. Ele garante direitos e deveres de forma ampla. Entendi. É o quadro geral. E a LGPD? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é muito mais específica. Ela foca no tratamento de dados pessoais. Ela diz como uma empresa pode coletar, usar, armazenar e compartilhar suas informações, e dá a você, o titular dos dados, um controle muito maior sobre isso. Enquanto o Marco Civil é um mapa da cidade, a LGPD é o código de obras detalhado para cada construção. Fantástico! Então, recapitulando a nossa análise, começamos com os tijolos do computador, hardware e software, montamos a casa com as ferramentas de produtividade, como o pacote Office, conectamos essa casa ao bairro e ao mundo, com redes e a nuvem. E, por fim, instalamos as fechaduras e entendemos as leis do condomínio, com a segurança e a legislação. É uma ótima síntese. Fica claro que a informática para concursos hoje vai muito além de saber mexer num programa. Exige uma compreensão de sistemas, dos riscos e das responsabilidades que todos nós temos nesse espaço digital. E isso nos deixa com um pensamento final para quem nos acompanha. À medida que a tecnologia se torna cada vez mais central em todas as profissões, especialmente no serviço público, será que essa distinção que a gente faz entre conhecimento técnico e conhecimento geral ainda faz algum sentido? Ou a fluência digital já se tornou uma competência tão básica e fundamental quanto ler e escrever?